O processo reencarnatório para um espírito, em alguns casos, depende a maneira ao qual o ato foi realizado. Fica impregnado em seu perispírito, imprimindo em suas células do novo corpo, levando a mutações genéticas que desenvolve as deformações. É o que nos explica literaturas espíritas, como o livro Memórias de um Suicida. Diante a esse cenário, como fica não só governantes, mas muitas pessoas que infelizmente ainda praticam o mal, os governantes de certos países que viveram e vivem em meio às guerras, nos mandos a dizimar civilizações, exterminando vidas. Esses espíritos poderão reencarnar novamente no planeta Terra? Se sim, em quais circunstâncias? Com vocês. Você fez uma colocação que, quando eu ouvi, eu entendi de um jeito. Aí, na medida que a pergunta foi acontecendo, eu fui reconceituando a coisa. Pelo jeito que você colocou, você disse assim, que influencia o ato. Parecia que o ato sexual é que iria influenciar no desenvolvimento do espírito. O ato. Se você for ver a pergunta, do jeito que está posta, parece assim, que o ato sexual foi um ato violento, então, se o ato sexual é violento, isso vai determinar a mutação, etc. Não é o ato sexual, não é o ato que deu origem àquele ovo, aquele óvulo e aquele espermatozoide para formar o ovo. Não. Mas é a história de vida que esse espírito possui. A carga espiritual que eu tenho quando eu me deposito sobre o óvulo já fecundado, ou seja, o chamado ovo, quando eu me deposito sobre esse ovo, eu transfiro energias malsãs que aí podem realmente provocar mutilações no corpo físico. Sim, é verdade. Aí você pergunta qual a consequência para governantes que são cruéis. Nós temos governantes cruéis desde o início da história da humanidade. Não é de hoje, não. Nós temos governantes que criaram a lança de mão para cegar as pessoas, uma lança com 2 setas para cegar as pessoas. Processos de escravização, de violência, de invasão para matar as pessoas. Quantas histórias de desamor nós temos? Infelizmente, as páginas da história estão repletas de sangue. A Revolução Francesa é o quê? Então, assim, é uma apologia à liberdade em cima de sangue. Então, existe muitas histórias sangrentas dentro da humanidade, não é somente agora, não. E essas entidades que foram cruéis no passado, elas têm que reencarnar, elas precisam crescer. Elas são nossos irmãos e eles precisam da oportunidade do renascimento. O que ocorre com elas é que elas demoram muito entre 2 encarnações sucessivas em função dos traumas profundos que elas geram em si mesmo e o que acontece com aquilo que acontece na vida das pessoas. Porque às vezes a gente diz assim, eu tenho um espírito cruel, como é que ele vai reencarnar todo torto, como é que vai ser? Gente, não é só isso. E os milhões de inimigos que esse espírito possui? Não é só ele tem uma história cercada de uma série de inimigos. Então, essas entidades, elas quando desencarnam, elas passam muito tempo para reencarnar. Salvo a condição também colocada no Memória de Suicida, que você lembrou, em que os espíritos desencarnam por uma via suicida e os espíritos, vendo que ele está muito mutilado, mandam o espírito de volta todo mutilado para que ele passe uma encarnação curta na Terra, com várias sequelas físicas e mentais, mas para que ele volte depois melhor. Ele não chega nem a dar baixa do hospital, ele está encarnado, mas ele está com a ficha aberta no hospital. Ele ainda está internado no hospital, mas encarnado na Terra. Muito bem. As entidades, quando se comprometem profundamente, tiranos, déspotas, pessoas que usurpam
a sua nação, que são cruéis com seus governados, que utilizam da sua inteligência para destruir a felicidade das pessoas, que se agarram no poder para não deixar sair do poder, pessoas que têm todo esse tipo de situação, os senhores da guerra, aqueles que propõem a violência, a morte, a crueldade na relação entre as criaturas, que valoriza esse tipo de comportamento, eles evidentemente assumem graves compromissos. Compromissos que vão ficando cada vez mais gravosos quanto mais eles sabem. Então, eu não posso pegar um indivíduo que lá no início da história da humanidade era cruel com um governante de hoje que é cruel. Esse de hoje, ele é mais responsabilizado. Então, o que costuma acontecer? Ponto número 1, ou eles têm um reencarne rápido, profundamente sequelados, para que eles deixem no corpo parte dessa energia negativa para planejar uma próxima existência lá na frente, ou eles vão ter que esperar muito tempo para vir, para poder drenar todo o ódio que tem em cima deles. Nós temos alguns governantes do século XX que até hoje não encarnaram, porque o ódio que tem em torno deles é muito grande. Estão aguardando a oportunidade. E aí você pergunta, vão reencarnar na Terra? Eu não sei. Não sei quando a transição planetária acaba. Pode ser que a Terra encarne aqui, mas pode ser que não. Mas se vier, não vem saudável. Se vier, vem bem sequelado. É muito pouco provável que uma entidade com tanta belicosidade ela consiga restaurar-se numa próxima encarnação de maneira saudável. Se ela vier, ela vem sequelada. E como a gente está num período de transição planetária, talvez não dê tempo. O mais provável é que, de repente, essa entidade até nem tenha a chance de voltar para cá, mas ninguém pode bater o martelo e dizer, não vai voltar, esse não volta, porque ninguém é Deus para dar uma resposta dessa natureza. Mas a perspectiva é que o período de transição é menor do que o tempo que essa entidade precisaria para se recolocar na vida orgânica.